Fala, meus amigos, tudo bem? E hoje eu queria compartilhar com vocês umas visões que eu tive da Montana nova, porque de curioso eu passei sim lá pra dar uma olhada nela. Eu não filmei ela, tá? Porque primeiro que você vai encontrar um monte de vídeo falando sobre o carro, mas aqui do lado eu vou colocar algumas imagens e vou passar uma posição pessoal minha, né, referente ao carro e referente a algumas informações que eu levantei. Primeiramente, é um carro muito bonito, né? Eu fui lá pra ver justamente, você pode ver algumas imagens aqui do lado, né, que eu peguei na internet, né, lógico, né? Mas o carro é muito bonito. Né? Uma coisa que eu observei, ele não é tão alto que nem uma Toro, por exemplo. Realmente, se você pegar, por exemplo, o vídeo do Acelerados, que eles fizeram um comparativo, né? Eu vou deixar uma imagem aqui do lado, você percebe, comparando as pessoas ali e os carros do lado, você vê que a Montana é um pouco mais baixa, tá? E no decorrer do vídeo, eu vou falar o que eu acho dessa comparação de um carro com o outro, né? Porque muita gente acha que uma Montana entrou aí para brigar junto com uma Toro, por exemplo, mas acredito que não. E nesse vídeo aqui eu queria explicar o porquê. Carro muito legal, muito apresentável. Tá? Eu fui lá, vi o espaço interno, a caçamba também tem um espaço bacana, né? E é legal que quando você vê esses acessórios que vem aí com o carro, né, que eu acho que é um adicional que você coloca, realmente você vê que é um carro para uso urbano, né? Foi feito para pessoas que querem realmente andar na cidade, né? Às vezes você vai pegar uma estrada de terra, você vai pegar, mas não que você vai fazer uma trilha com o carro, né? Não é uma caminhonete para fazer trilha, mas sim um carro de uso urbano, né? Então as pessoas, igual o que a gente faz com nossos carros normais, que nem o Renegade, que você vai para um supermercado, você vai para fazer uma viagem, né? Entendeu? Esses usos, assim, normais, né? E não digo assim, porque tem carro que realmente você consegue ainda fazer algumas coisas a mais, né? É a mesma coisa, eu já vi muito vídeo do Renegade mesmo de zoeira, né? Falar que o carro não faz nada, que é um Jeep de mentira, né? Mas, por exemplo, tem aquele, eu esqueci o nome do canal, né? Da Comprecar. Eu vou deixar aqui uma imagem, né, e vou deixar o link na descrição, onde ele pegou, por exemplo, um Renegade, né, e ele foi num circuito de teste de off-road, né, e boa parte ali do teste, né, ele conseguiu fazer com o Renegade sem ser tração nas 4 rodas, né. Mas por quê? Porque o cara sabia exatamente o que ele tinha que fazer em cada situação, né. E isso também acaba acontecendo até com os carros, que também tem tração 4x4, né. Se você chegar a procurar vídeo na internet, tem um vídeo bem que espalhou bastante na internet, era uma subida, e você vê um Uno subindo numa boa, e você depois vê uma Amarok, acho que deve ser, algum carro 4x4, penando ali para subir. Mas por quê? Às vezes vai do conhecimento do cara ali com o carro, né? De saber usar realmente o equipamento que ele tem. É bem interessante essas divisões aí na caçamba, né? Pelo fato de você ir no supermercado, sabe? Você vê a possibilidade de coisas que dá para você colocar ali, né? Das divisões, né? Até mesmo numa viagem, né? Então achei muito, muito bacana, sabe? Tá de parabéns essa ideia aí. E por isso que eu acho que vai ser um carro que realmente ele vai entrar legal no mercado, até por causa devido às possibilidades de versões, né? E pelo que o cara falou lá, tem as versões top de linha, daí tem abaixo dela a LTZ, né? E depois vai ter as versões mais baratas, né? Que vai ter até câmbio manual, né? Então com isso eles vão conseguir reduzir o preço do carro, né? E com certeza outras pessoas terão acesso a esse tipo de carro ali, para ter realmente um carro com um espaço interessante ali para você realmente conseguir levar as coisas. Eu entrei dentro do carro para ver, né? Realmente é um carro que está um acabamento bem legal, principalmente nas versões ali mais completas, né? Uma coisa que eu reparei, só que isso aí é uma coisa minha ali, né? Por exemplo, que é uma coisa que eu acho que a Chevrolet poderia ter mudado um pouquinho, né? Realmente é o visual ali lá do painel central, né? Eu acho que poderia ter um grafismo ali um pouquinho mais interessante. Não estou falando de precisar ser colorido, ser não sei o que, sabe? Igual muita gente fala. Mas sim, por exemplo, nem quando a gente pega o Renegade, eu vou deixar algumas imagens aqui, né? Por mais que essa versão aqui de entrada ela não é colorida, então você consegue ver algumas coisinhas que dá um ar de modernidade, né? Então, por exemplo, quando você vê a pressão do pneu, você vê realmente o desenho de uma roda do Renegade ali, né? Quando você abre o porta-mala, né? Ele aparece o desenho do carro mesmo, né? Não é colorido, mas dá um ar de modernidade ali no carro, né? E eu achei que a Chevrolet, acho que ela poderia realmente fazer alguma coisa semelhante, assim, para deixar um pouquinho mais, um visual bem mais legal ali do carro, né? Do painel, né? Porque eu acho que esses painéis aí lembram muito dos mais antigos, né? Dos carros mais antigos, lembra do Prisma do meu pai, sabe? O negocinho azulzinho, assim, sei lá, né? Você lembra do Camaro também, né? Dos 2011 ali, né? Então, assim, eu acho que poderia ser uma coisinha, um grafismo um pouco melhor. Mas não é coisa que vai atrapalhar a gente, né? Porque um carro desse aí a gente não vai ficar mexendo toda hora no painel, como acontece com o Renegade, né? Não fico toda hora mexendo naquilo ali. Então, é uma coisa, um detalhe bem besta e às vezes não vai nem fazer tanta importância para muita gente. Passo interno, eu peguei e regulei o banco para mim. Eu vi que ficou um pouco apertado ali atrás, né? Porém, eu lembro muito bem o que aconteceu comigo com o Renegade, né? Que quando eu coloco realmente o banco tudo para trás, né? Ele fica apertado ali atrás, porém na viagem eu coloquei ele um pouquinho para frente, né? E eu consegui fazer uma viagem confortável e sem realmente
sabe, ficar com uma postura ruim, que você desce do carro com perna doendo, alguma coisa assim. Então achei super interessante. Eu consegui regular o banco ali numa posição nessa viagem que me deixou confortável e a pessoa também atrás ficou confortável, né? E no caso da Montana, quando eu entrei nela, eu acho que o banco dela estava baixo também, que com certeza deve ter regulagem de altura, então talvez se eu tivesse regulado a altura, poderia chegar numa posição bem legal e sobrar mais espaço atrás, tá? Mas também já vi vídeos de pessoa que tem praticamente a mesma altura ali, né? É que eu falo, eu sou grande, sou pesado, né? Então, eu vi pessoas que têm a mesma altura minha entrar no banco da frente, né? Conseguir regular uma posição legal e sobrar espaço para ela mesma entrar atrás. Então, por isso que eu falo, isso aí vai muito de cada pessoa. Você tem que entrar lá para realmente ver o carro e ver se realmente atende a sua necessidade. Quando eu vi a Montana, né? Eu vi a matéria falando que saiu, né? Montana, daí eu vi mecânica 1.2. E aí entra aquele negócio, porque muita coisa assusta a gente hoje em dia, né? Para quem não está acostumado a verificar realmente profundamente os dados assim do carro, a gente assusta. Da mesma forma, quando eu lembro que eu vi o Renegade 1.3 Turbo. Eu falei, caramba, 1.3 Turbo, cara, o que isso aqui vai dar? Isso aí. Só que depois, andando com o carro, você vê que atende muito bem a necessidade. E a Montana também não ficou muito longe disso, né? Por quê? Porque o carro foi realmente... Existe todo um projeto por trás do carro, né? Então eu achava que não ia dar conta uma mecânica dessa pro carro, porém eu não vi toda a ficha dele, né, em questão de peso e tudo mais. E aí que entra esses dados interessantes que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que a Montana não vai competir com uma Toro, né, e aqui eu posso provar isso para vocês, tá? Se você pegar o teste lá do Acelerados, eu vou deixar aqui na tela, onde aparece a ficha técnica do carro, né? Então você vai ver lá, por exemplo, a Toro nova com 185 cavalos, que seria o mesmo motor aqui do Renegade, né, com 27 de torque. Aí você vai ver também a Montana com 133, eu acho que cavalo, e eu acho que 21 de torque. Então dá sim uma diferença, porém dá uma diferença no peso também, né? Olha só os pesos do carro, né? Dá uma diferença de 340 quilos a mais, né? De um carro para o outro, né? Então dá uma diferença bem grande. Praticamente, se você colocasse 3 adultos e uma criança ali numa Montana ali, né? Chegaria no peso de uma Toro, por exemplo, entendeu? Então você vê que realmente são carros bem diferente de peso, né? E consequentemente isso afeta no desempenho do carro. Então por isso que eu acho que vale a pena você assistir esse vídeo aí do Acelerados, que você vê que na aceleração ali, que é uma coisa que coloca o carro em ação mesmo, os carros andam muito próximo ali, né? Entendeu? Então você vê que realmente esse motor 1.2 acaba atendendo sim a necessidade da Montana. E o mais interessante que é, porque eu falo que um carro não compete com o outro, né? Por causa do peso. Olha o peso do carro, né? Estamos falando de uma Toro de entrada, né? Que não seria 4x4, e estamos falando também de uma Montana, que eu acho que essa daí, eu não lembro qual versão que é, tá? Mas o que vale a pena que eu estou falando, querendo explicar para vocês? Essa diferença de peso é devido à construção do carro, né? Exatamente quando eu falava do próprio Renegade. Por que o Renegade é pesado? Porque essa plataforma aqui, que tem tração só nas rodas dianteiras, a plataforma dela é feita realmente para receber o 4x4. E a Toro também ali, que você vê, que é com tração só dianteira, ela é feita realmente para receber uma tração 4x4. E isso agrega peso no carro, agrega uma estrutura muito mais reforçada, né? Então por isso que existe sim essa diferença de peso entre esses carros, né? Então por isso que eu falo que eu acho que não tem nada a ver um competir com o outro. Ela não entrou para bater de frente com uma Toro, por exemplo, entendeu? Eu acho que ela entrou talvez para ir ali com uma estrada, né? Com talvez uma Oroch, né? Não sei, eu não lembro se ela tem 4x4 ou Oroch, né? Vai depender também da estrutura do carro, mas assim, ela entrou num nicho ali bem interessante, entendeu? Ela entrou num nicho que, não sei, acho que ela vai atender muito bem a necessidade de muita gente que tem por aí, né? Que procura uma caminhonete, né? Então eu achei bem legal, por isso que eu acho que num carro não se compara com o outro, tá? Então, devido a essa parte estrutural dele, tá? Então, assim, eu achei um carro muito legal, né? Eu achei que a Chevrolet pegou uma sacada bem interessante, né? E vai lembrar que todo projeto de carro existe todo um estudo também, né? Então, consequentemente, muita gente, às vezes você vai assistir vídeo, o pessoal vai reclamar disso, vai reclamar da caçamba, vai reclamar de tudo, mas às vezes, muita gente ali, né, que às vezes vai comprar um carro desse, o cara não vai ficar carregando um monte de coisa, né? E por isso que existe caminhonete grande, existe uma Hilux da vida, só que é lógico, tudo tem seu preço, né? Vai custar caro, né? Uma Hilux, uma S10, cabine dupla, por exemplo, onde você consegue colocar um monte de coisa, né? E a estrutura dela é totalmente diferente. Então, esses carros aí vieram para atender um outro tipo de público, né? E é que nem eu falo para vocês, né? É a mesma coisa, se eu comprar um carro desse, né? Como eu falei, comparei com o Renegade ali na época, né? Que eu falei para vocês, do ano inteiro,
A única época que eu ando com carga nela, assim, com o meu carro aqui, por exemplo, seria no final do ano com viagem, né? E com uma Montana seria a mesma coisa. Então, ou seja, a maior parte do tempo uma caçamba dessa iria ficar exatamente vazia, né? Então, é isso que o pessoal estuda. O que o pessoal está levando dentro do carro? O que está acontecendo, né? Então vamos fazer um carro assim. Isso aqui vai atender bem a necessidade desse povo, né? E às vezes vai ter muita pessoa que realmente procura carro assim, né? Você pode ver que muita gente, quando lançou uma Toro, por exemplo, às vezes o cara tem para andar mesmo. Não é tanto para o cara ficar carregando peso, carregar tudo que você pensa ali, um monte de gente pensa. Não é. Às vezes o cara comprou para realmente, para passear com a família, para ir no supermercado, para fazer as coisas normais. Então por isso que eu achei interessante essa sacada da Montana, de entrar exatamente nesse perfil ali que eu acho que vai atender a necessidade de muita gente. Tanto a necessidade, tanto com o preço também, que vai entrar com um preço bem competitivo. Para complementar um pouquinho do peso, né? Foi exatamente o que eu já falei do Renegade para vocês, né? O Renegade é um carro pesado, então para você andar na cidade, ele não faz uma média boa, né? É um carro pesado e todo momento você está parando e você está tirando o carro da inércia, né? Ou seja, você exige do motor para tirar todo esse peso aí do zero para começar a se locomover. Então a Montana já tem essa vantagem de ser um carro mais leve e pelo que eu já vi em alguns vídeos, ela consegue fazer médias bem interessantes de combustível. Então, e sem falar que esses carros são um pouquinho mais elevados do chão, né? Igual a diferença que eu sinto de sair de um Audi, né? Que eu nunca tive um carro elevado igual o Renegade, né? Então, assim, eu saí de um Audi, né? Já tive Montana das antigas, já tive outros carros ali, Astra, já andava com Azira, né? E quando você parte para um carro desse, você vê realmente o conforto ali que você tem na cidade, né? De passar em alguns lugares assim e não ter tanta dor de cabeça, né? Que nem, por exemplo, quando você pega um Audi que tinha uma roda 17, um perfil mais baixo de pneu, então um buraco, alguma coisa você já sente mais, você fica com dó do carro e, infelizmente, o nosso assalto não é essa maravilha, né? Então, assim, esses carros é bem interessante, então por isso que eu acho que a Montana pegou bem legal assim, tá? Então, para quem tiver interessado, vai lá para ver, né? Que realmente é um carro legal, né? Mas eu acho que nem eu falo, você tem que assistir os vídeos que tem por aí, ver o ponto de cada pessoa aí que elas falam, né? E realmente você tira a sua conclusão. E dentro dessa conclusão você vai lá para ver o carro para ver se realmente atende sua necessidade. Mas eu mesmo, eu gostei. Além de mais, depois que eu vi ainda o comparativo da Toro, né, 1.3 com a Montana, e você vê que o desempenho ali numa aceleração, por exemplo, é interessante, né? Não sei, depois uma retomada, o carro carregado, isso aí já é outra história, mas assim, você vê que ela tem um desempenho até coerente ali, né? Sabe, é uma coisa que eu nem imaginava que ela ia andar desse jeito, tá? Então, por isso que eu falo que vale a pena ver. Tá certo? Um grande abraço e tudo de bom.